A gente está desde as primeiras horas da madrugada trazendo todas as informações direto de Juiz de Fora, na verdade da zona da Mata Mineira, né? Onde uma tragédia aconteceu. Muita água, muita chuva e muitas casas desmoronaram, pessoas ainda desaparecidas, mais de 20 pessoas já morreram, essas mortes já confirmadas, e a gente está acompanhando de perto, a nossa equipe está por lá trazendo todas as informações. Para você que está no YouTube, acho que vale a pena porque as imagens realmente são assustadoras, É assustador tudo que está acontecendo no Juiz de Fora. É um cenário de guerra mesmo, de completa destruição em algumas regiões da cidade. E aí, as imagens vão chegando e a gente vai trazendo para vocês e vai soltando no YouTube na medida que a gente for conversando. Então, acho que é interessante você que pode, né, ligar a sua Smart TV aí na Itatiaia, na transmissão ao vivo da Itatiaia ou no celular. Para você que está no rádio, fique tranquilo que a gente vai descrever e explicar tudo para vocês como a gente sempre fez. Mas tem esse plus, né, vamos dizer assim, do YouTube que você consegue acompanhar as imagens. Bom, para resumir a prosa até agora, o número de mortos em decorrência das fortes chuvas na zona da mata aumentou e já chega a 21 vítimas. As mortes foram confirmadas, como eu disse, em Juiz de Fora, onde há 15 óbitos, segundo o Corpo de Bombeiros, e em Ubá, com 6 registros, aí é um dado da prefeitura do município. A Defesa Civil estima que cerca de 440 pessoas perderam as casas, ou seja, estão desabrigadas, e o Corpo de Bombeiros também realiza busca por pelo menos 45 desaparecidos, o que nos leva a crer, infelizmente, que esse número de mortos deve subir nas próximas horas com as novas atualizações. Fernanda, deixa eu começar com você. A Fernanda é professora nessa área de sustentabilidade, é consultora ambiental, conhece bem, né, isso tudo, principalmente do ponto de vista ambiental, né, desse prisma, porque são várias nuances que a gente pode olhar para essa situação, né? Exato. Acho que do prisma ambiental é um prisma importante também. Fernanda, como é que você está vendo isso tudo que está acontecendo em Juiz de Fora? Eu queria entender qual que é o seu pensamento, qual que é a sua leitura sobre essa situação. Ô, Júnior, é o que eu vejo, na verdade a gente viu muito isso em Belo Horizonte como capital, mas agora a gente está vendo nas cidades menores de Minas Gerais, né? Minas Gerais, gente, é uma região que a gente teve uma formação geológica que está em transformação ainda. Então a gente tem Mares de Morro, a gente tem Juiz de Fora, Ubá, a zona da mata toda, eu estudei em Viçosa, então eu conheço bem ali a região. Eles estão num fundo de vale. Então, qualquer coisa que aconteça em relação à chuva, é a mesma coisa para o pessoal entender, como se fosse aqui na região da Serra de Igarapé. Qualquer coisa que acontece lá, não acontece aqui. Mas se acontece, fica todo pressionado ali dentro. Então, a minha leitura faltou o pessoal de lá se programar, porque a gente já tinha feito, inclusive a gente viu, eu vi agora, na hora do almoço, a gente já tinha conversado sobre isso aqui na Itatiaia mais cedo, que a gente já tinha tido um evento desse em 2022. Em Juiz de Fora? Em Juiz de Fora, no Rio Paraibuna. Que a gente tem ali a bacia do Rio Paraíba do Sul, que pega o bairro Juiz de Fora, e o Paraibuna, ele é um afluente do Paraíba do Sul e passa ali dentro. Então, eles já estavam se recuperando desse evento. Não foi aquele evento extremo. O evento extremo que eles tiveram foi em 1940. Foi o único que teve antes desse de 2026. Então, ali foi uma falta de, às vezes, de confiar demais na natureza e confiar demais na estrutura que já tinha. Eu andei verificando, né? Tem algumas pessoas que eu conheço, amigos que são lá de Juiz de Fora. Juiz de Fora hoje ele tem a cidade tem algumas obras de macrodrenagem. A microdrenagem é aquela que preocupa com as cidades, com a rua, com a drenagem de rua. A macro é a que preocupa com o rio. Tá. Então eles já têm algumas obras que estavam em andamento, mas que não estavam aceleradas justamente por conta do que você citou aqui mais cedo. Falta de dinheiro, ou a gestão pública fala que não tem como fazer. Então, é tudo muito moroso. E querendo ou não, a maioria das cidades hoje não se preocupa tanto com questões ambientais ainda, até acontecer uma tragédia dessas. Então, o que a gente tem que entender? A minha visão falta um pouco de... Como a maioria das cidades hoje cresceram no entorno desses cursos d'água, a gente precisa entender que agora não tem como mais prevenir. A gente tem como corrigir. Então tem que ser, as obras têm que ser feitas para correção. Mas o pessoal está confiando demais na natureza. Ah, não, em 2024 não teve tanta pluviosidade, não choveu tanto. Em 2025 choveu, em 2026 não. Então não é confiar, é realmente fazer uma coisa científica, é técnica, é prever, usar a previsão do tempo, fazer as médias de chuva e falar, olha, o que a gente pode fazer para o ano que vem isso não acontecer?
Eu acho que essa né? É a grande pergunta, essa é a grande pergunta. Ô professor Felipe, para que todo mundo fique na mesma página, assim, o que faz um geólogo? O que faz um geólogo? Olha, especificamente falando do cenário atual, a gente está falando de um profissional preocupado no diagnóstico do meio físico. Então a gente quer fazer a caracterização, que é um dos pilares aí que vai, né, orientar as tomadas de decisão para planejamento, para ocupação, né, de forma organizada. Então, do ponto de vista, né, do problema, o geólogo ele está nessa seara de diagnosticar o meio físico. Talvez até de prevenção. Vamos diagnosticar para ver se tem algum risco aqui, prever e tentar fazer algo preventivo. Preventivo aqui nesse terreno. Exato. Nesse risco geológico. Bom, para evitar desabamento, rompimento, igual está acontecendo, né? Eu acho interessante porque não é uma profissão que a gente conversa sempre, né? Acho que é por isso que é importante trazer esse detalhe para as pessoas entenderem o porquê que o professor Felipe está aqui na bancada para conversar com a gente. Juiz de Fora, há como ter tido uma questão preventiva ali? Porque eu vou falar para vocês da minha ignorância. Eu passo em Juiz de Fora quando a gente está indo para o Rio. Então eu não conheço a cidade de Juiz de Fora. Eu não imaginava, eu vejo as imagens, que Juiz de Fora tinha tantas encostas, tantas serras, tantas construções parecidas com as nossas favelas aqui das grandes capitais, né? Construções feitas ali em locais muito estranhos, assim, você vê que as construções, nessa imagem que está no YouTube agora, você vê que as casas, que as construções são precárias, né? Dá pra ver, nem reboco tem, né? Ou seja, foram feitas ali meio que pra ter uma moradia, e longe de mim de culpar as vítimas, tá? Essas pessoas são vítimas, mas essa prevenção precisa, a geologia olha pra isso também, né? Tem solução pra uma cidade como essa de Juiz de Fora? Vamos só voltar um pouquinho atrás no que a gente estava refletindo com a professora Fernanda, que assim, quando a gente fala de risco geológico, né, esses processos que estão acontecendo, as pessoas expostas, a gente tem 4 pilares, né? Eu gosto de pensar em 4 pilares. Primeiro, a gente tem um potencial e uma probabilidade daquele evento acontecer. Pode ser uma grande chuva, pode ser um movimento de massa, né, como a gente tem aqui no Brasil, pode ser um terremoto, como a gente tem em outros países, né, um tsunami. Todos esses eventos, eles têm uma recorrência, eles têm um potencial para acontecer. Junto com esse potencial, essa probabilidade. Então, essa taxa de recorrência, a professora Fernanda falou, em 2022 teve um processo. E não foi o primeiro, nem vai ser o último, né? A gente teve um agora, provavelmente a gente vai ter no futuro, a gente teve no passado. E aí, pensando no diagnóstico, a gente tem essa esfera, e aí a gente tem a exposição e a vulnerabilidade. Então, que é isso que a gente está falando, né? Das casas, onde essas casas estão. Quando a gente fala de exposição, o crescimento urbano. Então, como que essa mancha ela vai avançando em termos de urbanização na cidade e aumentando a exposição das pessoas. E junto com esse aumento da mancha, a gente tem associado a vulnerabilidade, né? Então, realmente, são casas que não tem um padrão construtivo mais adequado, né? Não tem uma fundação ali bem executada. Então, ainda que não sejam grandes eventos, a gente está falando de um grande evento agora, mas essas casas elas estão expostas até mesmo a pequenos eventos, né? Ô professor, antes eu quero ouvir o Rachid também sobre esse assunto, mas por curiosidade eu dei uma passada aqui no site do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. E eu vi que tem aqui um evento que aconteceu exatamente em Juiz de Fora, no sábado, dia 21. Pelo que eu entendi, um evento que não causa tantos problemas. Foi escala 3. 3. Que não é uma coisa vai trazer. Isso pode ter alguma relação ou eu tô viajando aqui? Não, eu acho que são indícios, né? Como eu falei, são recorrências. E a gente vai tendo uma escala. Então a gente vai tendo eventos pequenos, e aí daqui a pouco a gente vai tendo um evento maior. Então isso vai tendo cada vez mais uma recorrência. Como se fosse um aviso. Resumindo, Júnior, como se fosse um aviso e juntou tudo. Infelizmente juntou tudo no mesmo tempo. Porque esse abalo, mesmo que ele não é importante, de grau 3, como você disse, professor, ele pode mexer ali com uma terra, por exemplo, que está por cima de uma laje de pedra, por exemplo. Sim. Com relação aos sismos, a gente não está falando de uma região sismicamente muito ativa, né? Lógico, pode ter alguma contribuição, geralmente são sismos pequenos, né? O maior problema no Brasil que a gente tem hoje, de fato, é o que a chuva consegue desencadear, né? Então, assim, o terremoto ele pode ter alguma contribuição, não vamos descartar.
Mas o principal, né, o que acontece aqui no Brasil está relacionado às chuvas mesmo. Rachid, a sua área você é operador do direito, mas Sim. é um observador da sociedade como um todo, que eu te conheço há muito tempo. Inclusive, você tem pessoas que moram lá em Juiz de Fora e conhecem muito bem a cidade. Conheço Você bem. estava me contando algumas coisas da cidade ali que eu realmente não sabia. Como é que você está olhando para isso tudo, assim? Ô, Júlio, eu Pode ser sociológico, político, Claro, enfim, eu até ouvindo aqui os professores, aqui um cumprimento aí pela questão técnica, e a gente sabe o quanto é importante essa análise nesse momento, porque nós estamos falando aqui não só para as pessoas ali vitimizadas, né, pela tragédia climática, mas pelas pessoas vitimizadas também pelo aspecto social da nossa política pública, que ela não se interessa pelas grandes obras necessárias a prevenir ou até mesmo remediar em situações de emergências climáticas como essa. Nós temos aí algumas contribuições. Eu queria lembrar até, Júnior, que nós estamos em plena campanha da fraternidade, da CNBB, que fala fraternidade e moradia. Os nossos dirigentes políticos não estão preocupados no ordenamento do crescimento urbano. As pessoas são colocadas, são trazidas para os centros urbanos por força da sobrevivência, né? As pessoas vêm para as cidades, não tem moradia digna, as pessoas buscam as encostas, buscam os lugares que já deveriam ser não só de preservação ambiental, pela questão ambiental, né, professora? Naturalmente, mas que deveriam ser também de proteção a elas próprias. E a gente está vendo, essas imagens também nos chocam. Você diz, você não conhece, eu conheço alguma coisa, tem parentes lá, amigos, logo cedo, ouvindo Itatiaia e correndo para poder ligar para um e para outro saber. Recebi imagens lá do Morro do Cristo, para quem conhece bem a região, com uma cratera, uma avalanche, cachoeira, né? Uma cachoeira. Para as pessoas que estão no rádio entender, essas imagens vão passar no YouTube, já passaram algumas vezes, mas basicamente é um morro, né? Uma serra, e ela tem uma espécie de uma fenda no meio. Isso. E essa fenda virou realmente uma cachoeira. A cachoeira de lama e pedra descendo junto, porque tem pedras pedras menores vão se soltando. E ali embaixo nós temos inúmeras construções. E eu queria fazer só um paralelo disso. A gente lembra que, salvo engano, em 2022, nós tivemos a tragédia em Petrópolis, e nós não estamos falando aqui de moradias de pessoas vulneráveis, pessoas abastadas, construções com altos investimentos, né, de ancoragem e etc. E do mesmo jeito, nós tivemos lá mais de 230 mortes, salvo engano, né, um prejuízo humano inenarrável, e nós temos hoje repetindo com as pessoas que estão em áreas vulneráveis. Agora a gente vê, e aí nós temos imagens para quem está acompanhando no YouTube, a gente vê que nós temos inúmeras construções coletivas, prédios de vários andares, que se atingidos por um pedregulho daquele gigante ali, certamente vai levar igual um boliche, vai levar muita gente embora. Então, eu acho que nós precisamos tomar essa consciência. O Brasil, de uma maneira geral, né, ele tem suas formações geológicas bastante diversas. Minas Gerais não podia ser diferente. A gente sempre falou das montanhas de Minas, dos vales. Nós temos aqui várias ondas, né, de anunciadas tragédias, as cabeças d'água aí nascendo nos nossos rios. Nós temos aí esse deslizamento de morro de terra, e isso deve ser uma preocupação lá no início de governo. Colocar moradia decente, digna e segura como prioridade. Tirar as pessoas dessas áreas de risco, levá-las para áreas seguras e, óbvio, para aquilo que for possível fazer, como o professor falou e a professora também adiantou, as obras que já estavam, inclusive, nós estamos vendo aqui em Belo Horizonte os bolsões sendo feitos aí, as bacias, para poder desafogar. Porque, gente, é óbvio que tem a questão do esgoto entupido, o povo não colabora, limpeza pública, mas a gente vai ver que é uma tragédia desse nível, ninguém segura. Deixa eu só. O Rachid falou, o professor Felipe, sobre a questão de Petrópolis, e me veio uma questão ali. Juiz de Fora e Petrópolis são cidades próximas, né? Estão ali na mesma região. Eu não vou saber a quantidade de quilômetro nesse momento, mas posso pesquisar aqui. Um cento e pouco, né? Acho que nem chega a isso, né? Mas é ali a mesma formação? Geológica? São contextos geológicos muito parecidos. A gente está falando de rochas gnáissicas, rochas antigas, né, que afloram, são aqueles grandes morros, né, que a gente tem. Então são contextos parecidos. Associados a essas rochas, a gente tem um solo, uma capa de solo muito espessa nessas regiões. E esse solo é um solo com uma alta mobilidade. Ele não é um solo
muito firme. Mas por que ele tem mobilidade? Porque ele está por cima de pedra? Pelas características dele, argila. Própria formação dele, então ele não é um material muito coesivo, que a gente chama, né? Então ele não tem aquela coesão firme como um concreto, né? Que fica firme, ele realmente é mais solto e de fato você tem ainda uma capa acima da rocha. Então você tem níveis de movimentação associados. Você pode ter movimentações dentro do próprio solo, que a gente chama contato solo-solo, e você ainda pode ter ainda maior o movimento, né? Quando você tem o solo escorregando direto sobre a rocha. Lá em Juiz de Fora, além disso, a gente ainda tem as quedas de bloco. Então, assim, a gente tem um cardápio cheio de O que é queda de bloco? É o processo erosivo. Porque a gente já tem, apesar da argila, quando chove demais, ela ser totalmente... o que cai é massa, né? Vai tudo uma vez. Fora de chuva, ela cai em blocos. Entendi. O processo erosivo vai cair em blocos. Paredão, no paredão mesmo, você tem formação. alguns blocos rochosos que se desprendem. Né? Seja pelo excesso de água, então você chove, aquela parede ela é preenchida por água e aquele bloco se solta e cai. Ou na seca extrema também, esse bloco ele ainda pode se soltar por outros fenômenos. Igual aconteceu em Escarpas do Lago, por exemplo. Aquelas falésias, aquele caso das falésias. Lá acontece igual, a formação gnáisica. Só que lá em Escarpas cai dentro da água. Aqui, a fatalidade lá foi que tinha ali uma lancha, né? Isso. Aqui cai em cima de casa. Exato, porque o pessoal fez o corte também, né? O Rachid acabou de olhar que 120 quilômetros. Então, mas só para pessoas falando que é a mesma formação que me chamou a atenção. São regiões serranas com aspectos parecidos, assim, né? A região da Zona da Mata ali mesmo é muito parecida, né? Ela muda, inclusive a vegetação. Quando você está passando assim, a gente percebe essa mudança de vegetação naquela região. Bom, gente, eu preciso fazer um intervalo.